Oi, todo mundo! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim fazer um vídeo super rapidinho, né? Na verdade, explicando pra vocês e fazendo um dos pedidos que vocês me fizeram muito no outro canal, que eu infelizmente perdi. E eu vi um comentário aqui em um dos meus vídeos também, pedindo pra eu explicar o porquê de eu ter tirado meu aparelho e porque eu parei com o tratamento. Só que antes de eu explicar, de eu começar a explicar, eu queria dizer que o meu dentista, ele não é daqui da minha cidade, ele é um dentista de fora e ele mexe somente com aparelhos. Ele atende num consultório aqui na minha cidade de uma dentista muito conhecida. Ela é uma excelente profissional. Eu já me consultei com ela e eu adoro o trabalho dela. Esse dentista que eu tava me tratando com ele vinha toda a última quarta-feira do mês atender aqui na minha cidade no consultório dessa dentista, tá? Eu só queria que vocês entendessem isso antes de eu explicar. Então, agora já que tá, vamos lá pro vídeo. Bom, eu queria explicar pra vocês o seguinte. 2 dias depois que eu postei o último vídeo no outro canal, tava fazendo 2 semanas que eu tava com o aparelho. Então eu postei o vídeo e dali 2 dias, essa lateral, essa parte do aparelho, deste lado, ela soltou inteirinha. E conforme ela soltou, ela desceu e começou a pressionar meus dentes pra dentro. E aquilo tava doendo horrores. Tava doendo muito, muito mesmo. Então eu já liguei pra doutora, porque como era começo de mês, ia demorar muito pro meu dentista vir. Eu liguei pra ela e disse: doutora, meu aparelho soltou, tá doendo muito, o que que eu faço? Ela falou: sobe aqui no consultório rapidinho que a gente vai dar uma olhada. Então eu peguei, subi e fui. Ela tirou o aparelho inteirinho. Eu já tinha ativado ele 2 semanas, então ela desativou ele, tudo, deixou ele zerado e colocou de novo. E ela disse: Ana, essa massinha que eu tô colocando, ela não é apropriada para aparelho. Ela é uma massinha muito mais firme. Mais pra frente vai dificultar muito pro doutor tirar, porque ela vai ficar muito mais dura e vai fixar mais. Eu falei, beleza, por mim sem problemas. Bom que ela não solta mais e eu fico de boa com o aparelho. Pra que eu fui falar isso? Já ouviu aquele ditado que felicidade pobre dura pouco? Então, beleza. No outro dia, fiquei com a massinha e tal, pôs o aparelho de novo. No outro dia eu fui almoçar e eu comecei a sentir umas coisinhas duras no meio da comida. E eu comecei a prestar atenção que era a massinha do aparelho. Na mesma hora eu mandei uma mensagem por WhatsApp pra doutora e falei, doutora, tá saindo massinha, normal? Ela falou assim, Ana, às vezes é excesso da massinha que eu coloquei que tá saindo, isso é normal. Falei, beleza. Terminei de almoçar, fui escovar o dente. Gente, o aparelho me solta inteirinho de novo. Só que dessa vez não tava doendo. Então, assim, eu fiquei mais tranquila e eu mandei mensagem pra ela. Eu falei, doutora, olha, o aparelho soltou inteirinho de novo na hora que eu fui escovar o dente. E ela pegou e falou assim, então sobe aqui que eu vou ligar pro doutor e vou ver o que que a gente faz. Subi e por um milagre o doutor ia ter que atender numa outra cidade e ia ter que passar por aqui. E ele pediu pra ver meu aparelho. Aí, beleza, cheguei lá, o doutor tava lá, ele olhou meu aparelho e falou assim, Ana, quantas vezes você tá ativando esse aparelho por dia? Agora, espera aí. Pausa na explicação, que eu vou explicar pra vocês a forma que ele me explicou. E eu quero que vocês deixem aqui no comentário se foi erro dele ou se foi burrice minha mesmo de não entender o que ele disse. Ele fez da seguinte forma. Eu deitada, da primeira vez que eu coloquei o aparelho, tá? Eu deitada, ele pegou, colocou a chavinha e ativou 2 vezes. E virou pra mim e disse assim, Ana, você viu o que eu fiz? Eu disse, vi sim, doutor. Ele falou, então, você vai fazer isso todos os dias. Ele disse com essas palavras. Então o que dá pra entender? Que eu ia ativar ele 2 vezes todos os dias, não é isso? Aí tá, ele perguntou quantas vezes eu tava ativando. Aí eu falei, doutor, tô ativando conforme o senhor me ensinou, 2 vezes. Ele disse, não, Ana, é pra você ativar 1 vez por dia. Eu falei, aí eu nem discuti muito, eu falei, tudo bem. Tá, eu que sou errada, eu que tá, beleza. Ele falou assim, o aparelho não tá parando no seu dente porque o seu organismo está rejeitando, porque você tá ativando muitas vezes ao dia. Eu falei, beleza. Aí ele tirou o aparelho e disse, Ana, no final do mês, quando eu voltar, a gente vai colocar o aparelho de novo e começar do zero. Beleza, tudo bem. Tirou o aparelho, beleza. Aí chegou na última quarta-feira do mês, ele veio atender e eu fui, né, a gente marcou consulta, peguei e fui. Comecei o procedimento tudo de novo. 2 dias antes eu coloquei aquela maldita borrachinha nos dentes de novo. Aquela coisa que ela foi criada pelo satanás, porque aquilo dói muito. E pus a borrachinha 2 dias antes e fui colocar o aparelho na quarta-feira.
Beleza, coloquei o aparelho. Gente, é o ó do Brawl. Faltando 3 dias pra completar um mês pra acabar de ativar ele ia fechar, ia pôr a massinha pra parar a ativação. O que me acontece? O aparelho me solta de novo e de novo. E eu já tava estranhando porque ele disse que em torno de 1,5 ou 2, esses dentes centrais, eles iam abrir, que é o procedimento do aparelho. E quase faltando um mês, quase completando um mês, meu dente estava normal. Só tinha aberto aqui nas laterais, né? Tinha aberto mais o céu da boca, mas os dentes da frente continuou o mesmo, a mesma coisa. Não abriu uma brechinha sequer. Beleza, soltou o aparelho de novo, o que eu fiz? Mandei mensagem pra doutora, falei, doutora, meu aparelho soltou e tá faltando apenas 3 dias pra terminar de ativar o aparelho. Aí na hora que soltou, eu subi no consultório, né, e a doutora tava ocupada, eu simplesmente virei e falei pra secretária, eu falei, olha, meu aparelho soltou de novo e tá faltando só 3 dias pra terminar a ativação dele, o que eu faço? Aí a secretária entrou, conversou com a doutora e a doutora simplesmente virou e falou que não vai mexer porque ela não entende de aparelho. Aquilo me subiu um ódio, aquilo me subiu sangue pra cabeça, que eu falei, não é possível. E eu fiquei tão pé da vida que eu virei e falei assim, olha, eu quero os meus documentos que eu vou procurar outro dentista então. Então eles me deram todos os meus documentos, né, que é a cerâmica, os raios-x, tudo, as fotos, e eu fui pra outra doutora, que essa eu vou ter o maior gosto de falar, que é a doutora Ana Flávia, ela tem o mesmo nome que eu. Gente, ela é incrível, e eu já consultei com ela algumas vezes, mas acabei indo pra essa outra doutora. Arrependimento, tá? Total. O que aconteceu? Fui lá na doutora Ana Flávia e falei, doutora, aconteceu isso e aquilo, expliquei tudo pra ela, tintim por tintim, o que tinha acontecido. Ela examinou os meus raios-x, os meus papéis, os meus documentos, ela olhou minha cerâmica e ela falou assim, Ana, você jamais precisaria ter usado esse aparelho. Esse aparelho não é apropriado pra você, esse aparelho é pra outra coisa, pra expansão e tal, que não sei o que. E ela explicou do jeito dela de médico, a gente não entende nada, mas eu entendi que não era esse o aparelho que eu tinha que usar. Aquilo me bateu uma tristeza tão grande, uma frustração. Por quê? Porque eu não sou rica, então assim, além de eu ter pagado mensalidade, eu paguei o aparelho, então assim, eu chorei muito, porque o meu sonho era ter os meus dentes retos, então eu fiquei assim, muito frustrada, muito chateada. Então a doutora Ana Flávia tirou o aparelho e disse, Ana, teu aparelho é esse, o valor é esse, me explicou, mas eu fui super sincera com a doutora, eu falei, doutora, agora eu não tenho condição de começar tudo do zero, começar de novo, sem contar que eu tô muito chateada, muito frustrada, aquilo, nossa gente, eu chorei demais, porque assim, é muita sacanagem um profissional fazer isso com a gente, que a gente não vai no dentista à toa, a gente vai por querer ter o dente bonito ou por tratamento, porque tá com problema. Então assim, foi por isso que eu resolvi tirar o aparelho, que eu resolvi cancelar, parar o tratamento, porque eu fiquei muito frustrada, eu fiquei muito chateada, os meus pais viram o quanto eu chorei, porque eu fiquei muito triste mesmo. Então foi isso, gente. Eu vim explicar pra vocês o que aconteceu e quero deixar uma breve explicação pra vocês de um seguinte. Pesquisem muito bem sobre um profissional, pesquisem muito bem sobre todos os profissionais da sua cidade antes de vocês começarem um tratamento, porque é muito triste você pegar simplesmente o teu dinheiro suado do trabalho do dia a dia, simplesmente socar num profissional que não tá nem aí com você, e é muito triste. E eu não vou parar com os vídeos a respeito do aparelho, porque eu tenho um amigo, o Apolo, ao qual eu gravei um vídeo recentemente sobre os melhores produtos do ano de 2016. Ele está usando o aparelho, ele fez uma cirurgia recentemente, então assim, se vocês têm dúvida ainda a respeito do aparelho, a respeito de cirurgia que vocês vão fazer, deixa aqui nos comentários, tá? Por favor, suas curiosidades, as suas perguntas, que no próximo vídeo a gente vai estar respondendo todo mundo, e o processo dele ortodôntico, a gente vai estar gravando tudo pra vocês verem, tá? Um beijo da Dona Ana e até o próximo vídeo.